Olá, meu vestibulando aqui do canal VestTube, tudo bem com você? Cara, nós vamos começar hoje aqui uma aula que vamos falar de transformações gasosas. Se você não se recorda, eu já falei de um vídeo de transformação isotérmica, então se você ainda não viu, vai lá assistir. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Mas, continuando então esse assunto, nós vamos falar hoje de um outro tipo de transformação, a transformação isobárica. Dando continuidade então, a transformação isobárica, você pode pegar pelo nome, o prefixo iso igual, bárica vem de uma unidade de pressão, bar. Então, bar, pressão, iso igual, igual pressão. Ou seja, você já pode falar aí que a transformação isobárica, ela ocorre quando a pressão de um sistema é constante, tá certo? É constante. Ocorre quando a pressão de um sistema é constante. Sendo assim, geralmente algumas provas antigamente abordavam quais eram os cientistas responsáveis pela elaboração desses estudos, que relacionavam então todas as variáveis de estado para uma transformação isobárica. Então, os dois cientistas responsáveis pela elaboração desses estudos foram Jacques Charles e Guy Lussac. Jacques Charles, por volta da década de 1780, foi o primeiro a elaborar os estudos aí da transformação isobárica. Só que ele não publicou. No futuro, um cara, Guy Lussac, o cientista, ele acabou reunindo as informações e os dados que ele mesmo coletou nos experimentos. E no final das contas, eles chegaram numa lei que nós vamos comentar no final desse vídeo. Mas de antemão, eu acho que vale a pena ressaltar algo que eles identificaram logo de cara, que a temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Obviamente, dada uma massa de gás constante e uma pressão constante. Como assim? Esses caras tiveram uma observação empírica, ou seja, com base experimental. E eles chegaram a essa conclusão, observaram que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu dobro a temperatura a uma pressão constante, obrigatoriamente eu dobro o volume para uma massa de gás ideal constante também. Ou seja, se eu diminuo a temperatura a 1/3, o volume diminui a 1/3, dada uma pressão constante, porque eles são diretamente proporcionais. Um aumenta ou diminui a mesma proporção que outra variável. Então, vamos tentar analisar isso na prática. Então, pessoal, perceba que eu coloquei 4 potes, ok? Que nós estamos representando um êmbolo móvel e a indicação da temperatura em que cada gás, essas partículas verdes, estão submetidas. Ou seja, nós temos um recipiente contendo uma massa de gás ideal. O que vai acontecer? Para eu manter a pressão constante, ou seja, não variar a pressão, se eu coloquei lá 10 bar de pressão, fica 10 bar. Se está 1 atm, fica 1 atm. Não varia a pressão, pressão constante. Já temos a noção de que temperatura e volume são diretamente proporcionais. Esse aqui na matemática é o famoso caso de grandezas diretamente proporcionais, GDP. Nesse caso, observe o primeiro pote. Em vermelho, eu estou indicando que ele está sob aquecimento. A 200 Kelvin, eu vou falar para você que o volume ocupado pelo gás é de 1 litro. Então, perceba que eu estou relacionando temperatura em Kelvin. Nunca se esqueça que quando se fala de gases, o estudo de gases é Kelvin, escala absoluta de temperatura. E eu estou falando que o volume é de 1 litro. Olha que interessante, 200 para 400 Kelvin. O que aconteceu com a temperatura? Dobrei. Como a temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais, se eu dobro a temperatura, obrigatoriamente eu dobro o volume. 1 litro. Quando você dobra, fica 2 litros. Percebeu como é fácil? Vamos novamente. Olha aqui, 200 para 400 vezes 2. O volume, como é diretamente proporcional, vezes 2. Agora, olha que interessante. De 200 para 600 Kelvin. Então, estou fazendo essa transformação.
aqueci de 200 para 600 Kelvin. Quando eu faço esse aquecimento, perceba que a temperatura de 200 para 600 eu multipliquei por quanto? 3, né, pessoal? 200 vezes 3, 600. Agora, olha que interessante. Se eu tripliquei a temperatura, o meu volume, obrigatoriamente, tem que triplicar. 1 vezes 3, 3 litros. Perceba que, até agora, está comprovado que a grandeza temperatura é diretamente proporcional ao volume. À medida que um aumenta, o outro também aumenta. E se um diminui, idem. Olha que interessante. De 200 para 800. 200 vezes 4 dá 800. Quadrupliquei a temperatura. Se eu quadrupliquei a temperatura, o volume vai quadruplicar. De 1 litro vezes 4, ou seja, quadruplicando, fica 4 litros. Aí, você chega a uma conclusão, que temperatura e volume realmente são diretamente proporcionais. Perceba aqui, quanto que dá 200 dividido por 1? 200. Quanto que dá 400 dividido por 2? 200. Quanto que dá 600 dividido por 3? 200. Quanto que dá 800 dividido por 4? 200 também. Então perceba que em todos os casos nós temos uma constante, tá certo? E essa é uma das chaves para você entender a fórmula que eu vou passar no final do vídeo. Então, pessoal, agora que nós fizemos aqueles estudos dos potinhos, nós percebemos que em todos os casos a divisão da temperatura pelo volume era sempre uma constante, que no caso era igual a quanto? 200. E nós percebemos que, segundo aquela lei ali, temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, lembra que eu já falei? Dobra um, dobra o outro, diminui um, diminui o outro na mesma proporção. Então, nós vamos tentar fazer uma representação gráfica do que nós percebemos. Nós vimos que quando a temperatura em Kelvin era de 200, tá certo? Olha lá, temperatura de 200, o volume em litros era igual a 1. E nós percebemos que ao dobrar a temperatura, então perceba, de 200 para 400, dobrei, o volume dobrava, então de 1 vai para 2. Então nós percebemos que nós temos outro ponto aqui, ó, que pertence ao gráfico. Quando nós triplicamos a temperatura de 200 para 600, triplicava o volume, então vai para 3 litros o volume. Só não ligue se o gráfico não ficar bonito, eu estou fazendo meio que a mão aqui. Então, galera, nós já temos 2 pontos. 2 pontos é suficiente para determinar uma reta. Então, nós vamos traçar aqui, ó. Olha a reta aqui. A representação gráfica da transformação isobárica. Isso aqui é quando a pressão é constante. Logo, pessoal, você deve estar se perguntando, Rainan, por que você não continuou o gráfico? Porque essa reta ela tende ao 0 Kelvin. Como nós não temos tecnologia suficiente para atingir essa temperatura, não temos evidências científicas do que poderia ocorrer. Portanto, nós não costumamos continuar a reta, e sim definimos até o ponto onde nós conhecemos, ou ao menos conhecidos matematicamente. Sendo assim, agora nós vamos falar um pouco da lei de Charles e Gay-Lussac. Vamos anunciar então a lei de Charles e Gay-Lussac? Então, justamente o que nós vamos definir, tá? Pegamos esses 2 cientistas, Charles e Gay-Lussac, e vamos concretizar a lei. O que diz a lei? Que a pressão constante, vou abreviar aqui, a pressão constante, o volume ocupado por uma amostra de gás, uma amostra de gás é, então, a pressão constante, o volume ocupado por uma amostra de gás é diretamente proporcional à
temperatura. A temperatura. Então, essa é a lei de Charles e Gay-Lussac. Lembrando que a temperatura no estudo dos gases tem que ser sempre em Kelvin. Então, não adianta você escrever essa lei e na hora de fazer o exercício você coloca a temperatura a 20 graus Celsius. Isso está errado, não existe. Então, o que essa lei aqui quer dizer? Lembra que eu falei o seguinte? Gente, quando você pega, então, a temperatura de 1 e divide pelo volume, 200 Kelvin 1 litro, primeiro potinho. Quando você dobra a temperatura, ou seja, fica 400, o volume dobra, fica 2. Você triplica a temperatura, vai para 600. O volume triplica. Perceba que, em todos os casos, as razões são iguais a 200. Ou seja, se eu pego a pressão constante, uma temperatura T1 e divido pelo volume V1, eu sei que isso vai ser igual a uma temperatura T2 para um volume V2, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então está aqui a relação matemática da lei de Charles e Gay-Lussac. A pressão constante, o volume ocupado por uma amostra de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então essa aqui é a relação matemática. Isso aqui é sempre uma constante. Nesse caso a constante é 200. Poderia ser outro valor, mas essa é a relação matemática da lei de Charles e Gay-Lussac. Então, pessoal, agora que nós já explicamos a transformação isobárica, fizemos nossos experimentos com os potes, né? Fizemos a representação gráfica e anunciamos a lei de Charles e Gay-Lussac, vamos fazer alguns exercícios de vestibular. Então, vamos começar aqui com o exercício da Unesp, uma das melhores universidades brasileiras, e que pediu justamente o que nós trabalhamos em aula. Galera, vamos ler o enunciado. Se você quiser fazer o exercício antes, dê uma pausa, leia e tente fazer. Então vamos lá. O volume de uma massa fixa de gás ideal, a pressão constante é diretamente proporcional a... Gente, vamos combinar. Se você assistiu a aula, você responde isso com uma facilidade imensa. É uma questão que te coloca para dentro da universidade. Era só assistir essa aula. Então perceba o quanto nós somos específicos na sua preparação para vestibular. Gente, olha o que ele diz aqui, ó. A pressão constante. Pressão constante. Pressão igual. Isobárica. Transformação isobárica. Na transformação isobárica, nós temos que o volume dividido pela temperatura é uma constante. Ou vice-versa. A temperatura dividido pelo volume é uma constante K. Tanto que nós anunciamos a lei matemática, né? T1 sobre V1 igual T2 sobre V2. Então, o que ele está perguntando? O volume de uma massa de gás é diretamente proporcional a quem? A concentração do gás? Não. Não falamos nada de concentração do gás. A pressão atmosférica? Não. Não falamos nada de pressão atmosférica. A densidade do gás? Não. Não falamos nada disso. Temperatura absoluta. Temperatura absoluta é temperatura em Kelvin, que envolve o estudo dos gases. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. A letra E diz que é a massa molar do gás. Não também. Não falamos em nenhum momento de massa molar. A lei de Charles e Gay-Lussac diz que a temperatura é diretamente proporcional ao volume, dado uma pressão constante. A lei de Charles e Gay-Lussac diz que temperatura é diretamente proporcional ao volume. É aquele caso de 200 por 1, 400 por 2, 600 por 3. Simplesmente assim, né? Tranquilo, pessoal? Vamos para mais um. Então vamos para a nossa última questão, pessoal. Uma questão da UNB. Se você quiser tentar resolver antes, novamente, pausa o vídeo e logo a resolução. Então vamos à leitura. Um balão contendo gás oxigênio, O2, mantido a pressão constante. Ponto final. Chave inicial do exercício. Pressão constante, transformação isobárica.
tem volume igual a 10 litros, a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, poderíamos afirmar que, aí você tem as alternativas. O que você vai fazer? Pressão constante, você já vai lembrar da transformação isobárica. Transformação isobárica, lei de Charles-Gard-Sacks, diz que a temperatura de um recipiente, a pressão constante é diretamente proporcional ao volume. Então, temperatura por volume é igual a temperatura por volume. Por quê? Porque as razões são constantes. Nesse caso, perceba o seguinte, o aluno desatento nessa questão, que não assistiu às nossas aulas, fala, poxa, se o volume vai dobrar, a temperatura dobra. Aí ele vai e fala, 27 graus Celsius, a temperatura vai dobrar. Então ele vem aqui na alternativa e diz assim, que a temperatura em graus Celsius vai dobrar. Aí o cara vai assinalar essa. Errou. Por quê, gente? Nos estudos dos gases, a temperatura deve estar numa escala absoluta, que inclusive foi cobrada na Unesp, questão anterior. Qual é a escala de temperatura absoluta? Kelvin. Então você não pode assinalar a letra A. O que você vai fazer? Olha só, a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Nossa primeira aula. Para Kelvin, soma 273. Você vai chegar em 300 Kelvin. O volume inicial era de quanto? 10 litros. Então, você põe aqui 10 litros. É igual a temperatura que eu quero saber o que vai acontecer. Então, vou chamar aqui de T2. Ele pergunta essa temperatura T2 quando o volume for o quê? Dobrado. Então, de 10 litros, eu dobro, vai para 20. Se você simplifica aqui por 10, corta um zero com um zero, vai ficar 30. T2, então, vai ser 20 vezes quanto? Vezes 30. T2 vai ser 600, tá certo? 2 vezes 3, 6, com 2 zeros, 600 o quê? Kelvin. Então perceba, a temperatura era 300 Kelvin, volume 10 litros. Dobrei o quê? O volume, a temperatura dobra, de 300 vai para 600. Então, qual é a alternativa correta? A temperatura em Kelvin vai dobrar? Letra B. Então, pessoal, perceba que nessas aulas nós estamos fazendo uma preparação muito específica, muito forte para vestibular. Nós acabamos de resolver questões de Unesp e UNB. Uma questão a nível fácil, se você assistiu à aula. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que assim você vai ajudar tanto a você quanto a mim. Espero que eu tenha ajudado e contribuído com os seus estudos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.